Oi, gente, boa noite. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vai me falando aí se tá tudo certinho, se estão conseguindo me ouvir. Maravilha. Gente, você sabe que é uma pessoa vir gravar uma live sem nada? Eu não trouxe uma luz e eu deixei tudo separado lá em Montes Claros para eu trazer a luz, o suporte para o celular, e aí eu simplesmente esqueci. E aí quando eu cheguei aqui eu lembrei que Tchelo tinha toda essa estrutura. Lá em casa a luz não fica muito boa à noite, só que ainda assim essa luz aqui não tá me favorecendo muito, mas não tem problema. O que importa é o conteúdo, né? O que nós vamos falar aqui. Ai, obrigada, Cláudia, que eu voltei para as redes sociais, né, gente? Isso aí me pegou de surpresa. Quem me acompanhou nos stories, eu falei um pouquinho sobre isso. Eu queria ter ficado um ano sem redes sociais, longe das redes sociais. Era o que eu, assim, não cheguei a fazer nenhum propósito com Deus, então não sinto que eu quebrei nada com o Senhor. Mas eu tinha esse entendimento de que eu precisava ficar um tempo muito longo. E aí, do nada, né, aconteceu aquele negócio lá do Instagram de Charlene, hackearam. Aí uma moça me mandou mensagem falando assim: Maísa, isso é Charlene mesmo, eu tô indo depositar o dinheiro. Eu falei: pelo amor de Deus, não deposita não, é golpe. E eu fiquei desesperada, eu falei: deixa eu entrar correndo no Instagram e avisar que hackearam o Instagram dele, porque eu tenho mais seguidores que ele, então quem sabe, né, a gente conseguiria passar mais a mensagem. E acabou que eu fiquei, né? Mas, nossa, gente, eu fiquei num conflito, vocês não têm noção. Fiquei num conflito muito grande depois que eu voltei, porque eu orei muito. Eu falei: mas Senhor, eu tinha falado tanto, né, contigo, que eu iria ficar longe, que eu precisava desse tempo. Mas até agora a gente tá tranquilo, assim. Eu tava com muito medo de... o TikTok eu ainda não ativei não, tá? Eu tava com muito medo de voltar e acabar entrando, né, de novo e mexendo muito, perdendo o controle, gastando muito tempo. Mas eu tô tranquila, eu realmente perdi o interesse de mexer no Instagram, sabe? De ficar vendo a vida dos outros, de ficar vendo postagens, eu perdi o interesse. Então eu só entro pra postar mesmo e saio. E até pra postar também eu tô tendo um certo cuidado com algumas coisas que antes eu postava. E hoje eu já tô tendo mais cuidado. Mas assim, sei lá, eu sinto que esse período eu fiquei um mês certinho sem Instagram. Eu senti que fez muita diferença na minha vida. Muita coisa mudou, assim, e foi muito bom. De verdade. Eu sugiro, assim, se você estiver envolvida aí com muita coisa de Instagram, de rede social, sai um pouco, vai fazer bem, tá? Vai fazer muito bem. Graças a Deus que eu passei por esse detox. Eu senti muita paz, assim, de ficar offline. Foi muito bom. E eu tava até pensando em fazer de novo, mas eu não vou mais fazer por um longo tempo, não. Às vezes, assim, tirar um dia. Apesar, gente, que agora eu tô sentindo que eu tô bem equilibrada, sabe? Nas postagens, no consumo. Então, acho que tá bem equilibrado. Por enquanto tá dando pra levar. Tô lendo livros, inclusive vou deixar algumas indicações aqui pra vocês de alguns livros que eu li. Eu li 2 livros no mês de janeiro. Um fala sobre ser mulher sábia e o outro fala sobre oração, vida de oração. Os 2 mudaram muito meu entendimento sobre submissão, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade com isso, né? Sobre entender o papel da mulher. E li também, o primeiro que eu li foi o da oração, que esse, meu Deus do céu, que ele era um tapa na cara. Ele te confronta tanto, mas tanto, que você fica com raiva do autor. Mas aí depois você vai seguindo com a leitura, e aí vale muito a pena, porque transformou a minha vida de oração, a minha intimidade com o Senhor. Então foi muito bom. E agora eu tô lendo o Feminilidade Radical. Bom, vamos lá. Se eu frequento igreja, Cláudia tá me perguntando se eu frequento igreja em Montes Claros. Isso é uma coisa que durante muito tempo eu fiquei muito aflita com isso. Eu não consigo frequentar igreja nenhuma. Eu tentei, lá em Montes Claros, eu acho que eu fui em 3 igrejas, se eu não me engano, ou 2, foi 3.
Tentei, gente, mas assim, de verdade, eu ignorava o que Charlene me falava, né? Charlene falava assim: Maísa, Ana Flor não gosta de barulho, Ana Flor não gosta de calor. E eu ficava assim: não, isso é coisa do diabo, eu vou na igreja sim, o diabo tá me atrapalhando ir pro culto. E eu insistia, sabe? Mas sempre que eu chegava lá eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia louvar porque eu tinha ficado lá de fora por conta do barulho. Aí eu comprei abafador pra ela, não funcionou porque ela tem a parte sensorial muito aguçada. Então a Ana Flor, ela não gosta de nada encostando nela, gente. Qualquer material diferente ela não gosta. Então essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho com ela. E aí eu não consegui colocar o abafador de ruídos. Aí eu ia pra igreja, às vezes estava muito quente, não conseguia ficar com ela por conta do calor também. Ela ficava chorando. E aí eu insistia e por fim eu desisti. Aí teve uma vez que eu chorei muito. Eu fui no culto, tentei, eu não consegui entrar na igreja, eu fiquei do lado de fora. Gente, na hora que eu cheguei perto da porta pra entrar, Ana Flor chorou tanto, ela berrava de um jeito que eu nunca tinha visto. E ela chorava. Aí eu pus ela no carro, eu fiquei 10 minutos na igreja, do lado de fora. Foi 10 minutos de escândalo. Aí eu entrei no carro, voltei e eu voltei o caminho todo chorando. E eu não sou muito de fazer isso, sabe? Chorar não é muito assim comigo. Só quando eu tô orando, assim, aí eu choro. Mas por essas coisas, gente, eu não sou muito de me desequilibrar. E esse dia eu fiquei arrasada, devastada. Falei: Senhor, não é possível que eu vim pra cá, eu criei tanta expectativa de conhecer pessoas novas, de ir pro culto, de ter experiências diferentes, e eu não consigo ir na igreja. Por causa dela eu não consigo. Aí eu já tentei ver pessoas pra ficar com ela, mas ainda assim eu não acho ninguém. Então eu falei: Senhor, como que vai ficar, né? Porque, gente, eu não acredito naquela coisa de eu não preciso ir no culto. Não, a gente precisa sim, você precisa estar em comunhão com os irmãos. A igreja tem muitas coisas que você vai ouvir, que Deus quer te direcionar, que ali às vezes o pastor vai te liberar uma palavra. Às vezes você vai abraçar um irmão ali na igreja e você vai sentir o amor de Jesus ali, às vezes num abraço, numa oração, numa comunhão de fato com os irmãos. Então é super necessário sim estar na igreja. Então não vai nessa de que eu não preciso de igreja, que igreja todo mundo vive uma vida hipócrita. Não, gente, nunca generalize, tá? Porque eu já vivi experiências terríveis dentro da igreja, mas ainda assim eu não desisti, porque assim, a palavra vai dizer que a gente precisa permanecer, em tudo a gente precisa permanecer, né? Então a Bíblia também vai dizer que o fim das coisas é melhor que o começo. Então às vezes a gente começa numa caminhada com Cristo, mas a gente não persevera, não continua naquilo, até com uma amizade com uma pessoa também. Então a gente precisa permanecer, perseverar, insistir sim muitas vezes. Hoje a gente vive uma geração que desiste muito fácil. E eu vejo principalmente como as pessoas são rasas, né? Elas julgam muito fácil, as pessoas são muito rasas e elas desistem muito fácil também. Eu fiz um post de 20 páginas mais ou menos contando, sabe aquele negócio que você vai passando e a pessoa vai te contando uma historinha? Foi isso que eu fiz. E nesse post eu coloquei a minha história de vida de tentando engravidar durante 7 anos. E aí as pessoas me criticaram, fizeram comentários tão pesados em cima de uma postagem resumida, 7 anos tentando engravidar. Eu resumi os 7 anos. Eles criaram toda uma história na cabeça deles e falaram: não, foi isso que aconteceu. E me criticaram Charlene, até Ana Flor, coitada. E aí eu pensei: meu Deus, que povo raso, né? O pessoal, as pessoas são muito rasas, elas não entendem, não se aprofundam. Por isso, gente, pensa 2 vezes antes de você julgar uma pessoa, julgar uma situação, porque você não tem o contexto completo daquilo. E aí me criticaram lá na postagem e tudo mais, e eu fiquei assim: meu Deus, o povo é raso. E ainda falando assim:
devia ter desistido, né? Isso, a sua filha veio especial porque você insistiu, né? Numa coisa que Deus não queria. Aí eu penso, eles sabem se Deus não queria. Aí falaram assim, adoção, por que as pessoas não adotam? Eles sabem se eu não pensei em adotar. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Eu orei assim por essas pessoas, para que Deus tivesse misericórdia, porque você vê como o coração está contaminado. E Jesus disse, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então o seu coração vai externar, a sua boca vai externar o que está dentro, né? Então assim, quando você está com uma pessoa e ela conversa, o tipo de conversa dela vai dizer o que está dentro dela, entendeu? Então eu olho e falo que Deus tenha misericórdia de verdade de pessoas assim, né? Não vou dizer assim, eu quero distância, porque todo mundo tem chance de mudar, de melhorar como pessoa, mas é triste ver as pessoas assim. E também as pessoas são muito corajosas na internet, né? A coragem para falar o que pensam, mas será que pessoalmente é assim também? Eu me pergunto muito isso. E é uma coisa que eu amadureci muito na minha caminhada com Cristo, é sobre as coisas que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala das pessoas, como a gente julga situações, porque tem um texto bíblico que vai dizer que nós daremos conta de cada palavra inútil que a gente disser. Nós vamos dar conta de tudo isso. E a gente pensa que esse dia não vai chegar. Gente, todos nós seremos julgados. Todos nós. A gente precisa tomar muito cuidado, tá? Tem uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado, é com a hipocrisia. Eu acho que é por isso que muitas pessoas hoje desanimam com a igreja, porque conhecem cristãos que vivem uma vida hipócrita. Na igreja é uma coisa e fora dela é outra. E isso é muito triste mesmo. Por isso que eu tenho muito cuidado de falar coisas que eu não vivo. É muito difícil eu chegar em você e querer te dar uma lição de uma coisa que eu não vivo. Então tem determinados assuntos que eu nunca vou falar por enquanto, porque eu ainda não vivo aquilo. Ainda talvez eu não fui curada em determinados assuntos, eu não venci aquela barreira para eu chegar e falar assim, vocês têm que fazer assim, porque Jesus está me vendo. E a Bíblia vai dizer que a figueira sem frutos, Jesus chegou, ele criou uma expectativa muito grande. Tem essa passagem bíblica que Jesus viu uma figueira cheia de folhas. Ele chegou e deve ter pensado, meu Deus, ali deve ter alguma fruta, né? Algum fruto para comer, porque ela tá cheia de folhas, estava bonita, verde. Mas quando ele chegou perto não tinha um fruto. E isso deixou ele tão irritado, tão nervoso, furioso com a hipocrisia dessa figueira, que ele olhou para ela e falou assim, que você nunca mais dê frutos. E ela secou imediatamente. Então muitas vezes isso acontece com a gente quando a gente vive uma vida hipócrita e às vezes quer dar lição de moral, que acontece muito na internet. A gente quer dar lição de moral nas pessoas, dizer o que elas devem ou não fazer, e a gente não está vivendo aquilo. E eu creio muito que a gente às vezes quer replicar o comentário maldoso que às vezes a gente faz na vida da pessoa, é o que a gente vive e incomoda a gente, né? Ou seja, eu queria que fulano fizesse aquilo que eu não consigo fazer. Deixa eu voltar aqui, gente, que uma pessoa comentou. Concordo com você, hoje em dia muitas pessoas falam sem pensar nas consequências e no impacto que suas palavras podem ter sobre os outros. Gente, isso é muito verdade. Isso, graças a Deus, foi uma coisa que eu venci na minha vida, porque eu era assim. Nossa, meu Deus, como eu era assim, de falar as coisas sem pensar. Hoje, às vezes pode ser que eu peque por ficar calada e precisar falar, mas assim, eu falava muito, gente. Eu feri já muitas pessoas por falar demais, mas assim, eu já tenho 32 anos, né? Se eu chegar nessa idade, eu não aprender com as burrices que eu cometi lá na minha juventude, aí meu Deus do céu, né? Mas o pior é que a gente vê gente velha fazendo isso, né? É uma tristeza, porque os mais velhos deveriam ensinar os mais novos, né? E infelizmente a gente vê o contrário hoje. Mas eu errei muito nisso, muito de falar demais, de ferir pessoas. Mas uma coisa eu nunca deixei de fazer era caminhar com o Senhor. E o Senhor, Ele permite muitas vezes os nossos erros para que nós não caiamos neles novamente lá na frente, né? E aí Ele usa o erro para ensinar a gente, filha, não faz isso. Isso não condiz com o meu comportamento, com as minhas palavras. E antes de vir pra cá, eu tava pensando assim, meu Deus,
minha conduta, aquilo que eu visto, aquilo que eu falo, as minhas atitudes, elas vão influenciar totalmente em como as pessoas vão ver Jesus. Então eu tenho essa missão de representar Cristo, de ser uma testemunha de Jesus. Então tudo que eu faço, a forma como eu vou tratar uma pessoa, gente, eu sou muito do obrigada. Qualquer pessoa, se a pessoa vier me servir mil vezes eu vou falar pra ela obrigada, ser assim, gentil com as pessoas, sorrir para as pessoas, para elas verem que nós somos um povo feliz, que anda com Deus, que tem um Deus incrível, um Deus maravilhoso, independentemente da vida financeira, da saúde, mas um povo que ama e serve a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós. E eu tenho essa missão de carregar isso, um testemunho de Jesus. Você quer ver? Eu tava na pousada, esse final de semana vocês me acompanharam, e eu fui sair. Charlene falou assim, eu vou ficar aqui no quarto, quando eu for você pode ir tomar seu café. E aí eu tava saindo para tomar café. Só que quando eu saí, eu olhei lá no refeitório, eu vi um homem lá. Provavelmente ele tava com a esposa dele. E eu tava saindo, gente, com um shortinho que eu tava lá dentro do meu quarto. E ele era bem curtinho, bem folgadinho assim, mas ele era bem curtinho. Short que eu uso só dentro de casa mesmo. Aí eu pensei assim, não tem ninguém, eu tô saindo. Gente, quando eu saio, que eu olhei o homem lá, o Espírito Santo falou comigo na hora, vai trocar essa roupa. Pode, dar meia volta, vai trocar agora. Voltei e coloquei um short mais compridinho, né? E aí eu vi o cuidado de Deus, sabe, gente? Deus, Ele cuida da gente. Ele cuida. Então eu tenho esse papel de representar Jesus. Então não vai nessa de que Deus só olha o coração, as roupas, Ele não liga para as roupas. Não, Deus liga para tudo. Tudo da nossa vida Ele liga. Ele se preocupa, Ele se importa. Então eu vejo muito as pessoas caindo nesse erro de que Deus não liga pra isso, Deus não liga pra aquilo. Não cai nessa não, que Ele liga sim, tá? E quando você tem um relacionamento estreitinho com Ele, Ele vai te conduzindo pra sua conduta, para suas atitudes. Isso é muito importante, a gente ter essa atenção naquilo que o Espírito Santo quer da gente. Deixa eu ler aqui mais um comentário. Eu passei por um divórcio muito doloroso. Foi quando, sem querer, me deparei com um vídeo seu falando sobre passar pelo deserto. Me edificou muito. E eu passei a amar sua família. Pique, pique, aquele barulhinho de ursinho. Pique, pique. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus, de verdade. Eu sou muito grata ao Senhor. Às vezes eu fico assim, meu Deus, me ajuda, Jesus, a ser exemplo, a não falhar, assim. Eu vou falhar, mas a corrigir rapidamente, né, os meus erros, porque eu não quero ser uma figueira sem frutos, gente, não quero. Muitas vezes a gente pensa que dar frutos é ganhar almas para Jesus. Durante muito tempo eu acreditei nisso também, que dar frutos é ganhar almas para Jesus, mas não. Dar frutos é uma vida de caráter. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que roubava não rouba mais, porque ele teve um encontro com Jesus. Aquele que era caloteiro não é mais, porque ele teve um encontro com Jesus, e Jesus transformou a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de vestir. E aí quando a gente tem esse encontro com Jesus, Ele transforma o nosso caráter. Quem traía, quem enganava, não é mais assim, porque teve um encontro com Jesus. Ele muda as nossas atitudes, Ele muda o nosso jeito de pensar. Isso é que é de fato dar frutos. Aí as pessoas olham pra gente e falam, meu Deus, mas fulano era da pá virada, olha como é que tá hoje, porque teve um encontro com Cristo. Então assim, se você tá na igreja e você vai direto na igreja, tá ali convivendo com as pessoas, mas a sua vida não tá sendo transformada, tem alguma coisa errada. Se você pode ver que tem alguma coisa errada, sim, porque não tem como, gente. Só se você tiver um coração muito de pedra, porque não tem como você andar com Jesus e não ser transformado. Você vai se transformar nas suas atitudes. Eu lembro um dia que Charlie me fez uma raiva. É assim, né? Eu vivo fazendo raiva dele e ele fazendo raiva em mim. Lá em Montes Claros. Aí
ele sempre fala muito comigo assim, que eu preciso mudar o meu jeito de falar. Acho que agora eu tô melhor, né? Porque ele não tá reclamando mais, mas tinha um tempo aí que ele falava que o jeito que eu falava parecia que eu tava brava, muito agressiva. É porque assim, meu pensamento é muito acelerado. Aí às vezes até ele pensar e reagir, aí eu fico estressada, porque eu queria que ele já fizesse rápido na hora que eu falei, entendeu? Às vezes passou alguma coisa, eu falo, Charlene, olha tal coisa. Aí ele, depois de 5 segundos, é isso. Aí, gente, o que aconteceu? Ele me estressou lá no apartamento. E aí eu falei bravo com ele, né, grossa. E saí, ele tava na sala trabalhando no notebook. Eu saí, fui lá pro quarto estender roupa no varal. E aí Deus falou assim comigo: você vai voltar e vai pedir desculpa pra ele. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ama, tudo menos isso. Não faz isso comigo não, Jesus. O orgulho, né? O orgulho batendo assim, latejando. Eu, não, Senhor, não faz isso com a sua filha querida. E aí, gente, eu voltei, engolindo meu orgulho. Eu falei, meu amor, me desculpa. Me desculpa. Aí ele, tá bom, me desculpa também. Aí, gente, tá vendo como é que Deus é bom? Porque às vezes a outra pessoa, ela sabe que ela errou com você também. Só que aí os dois ficam, né? Eu do lado de cá, você do lado de lá, todo mundo tentando se defender. E aí não resolve nada. E várias vezes, gente, eu já fiz isso. De ouvir a voz de Deus e ir lá pedir desculpa mesmo, né? E a gente engoliu o orgulho, vencer essa barreira, que não é nada fácil, mas precisa ser feito pra gente manter a harmonia dentro do lar. E aí, gente, tá faltando o quê? 20 minutos. Eu vou entrar aqui no que eu queria falar com vocês, mas é mais ou menos o que a gente tá conversando aqui. No início do ano, eu tava muito assim, Senhor, esse ano vai ser o meu ano, eu vou transformar a minha vida, eu vou escrever o meu livro, eu vou desenvolver alguns projetos, eu vou... Verdade, alguém tem que redimir. Alguém tem que ceder. E aí eu falei assim, Senhor, eu tô com vários projetos, eu quero aprender coisas novas, quero aprender inglês, libras, eu quero me desenvolver este ano. Comecei a apresentar ao Senhor vários projetos. E aí, gente, eu tava naquela ansiedade, né, pensando como eu iria encaixar tudo isso na minha vida, porque eu tenho Ana Flor, eu quero logo um outro bebê também. E aí eu já fiquei pensando como que vai ser tudo isso, e eu com esses novos projetos. E aí um dia fui orar, escrevi, fiz aquela lista de metas, assim, com os meus planos, né? E na hora que eu fui orar, orei, beleza, abri a Bíblia, e aí o Senhor me direcionou para uma palavra. E uma dica que eu quero deixar aqui para você que quer ter esse relacionamento com o Senhor é você sempre ler a Bíblia. Sempre, sempre, sempre. Num dia bom, num dia mau. Entendendo, não entendendo. Sempre ler a Bíblia. Por quê? Eu passei por uma situação esses dias que eu li a palavra, um texto que eu sempre leio. Tô lendo Gênesis ainda. Gênesis é muito grande, então eu tô, né, esses dias foram bem corridos, e aí eu tô lendo assim, bem devagar. E li a palavra, pronto, passei pelo capítulo e tudo mais. Eu acho que uns 3 dias depois eu vivi uma situação, e aí o Senhor resgatou um versículo que eu tinha lido há 3 dias atrás, que naquele dia que eu li, ele não fez sentido nenhum pra mim. Eu só li, sabe? Mas aí 3 dias depois o Senhor falou algo comigo a respeito daquele versículo, uma situação que eu vivi, e o Senhor resgatou. Olha, você vai agir de acordo com essa palavra aqui. Então por isso é bom você ir armazenando, sabe, a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque muitas coisas que eu tô falando aqui com você, elas estão armazenadas dentro de mim. Então você precisa estar sempre com a palavra. E aí às vezes você não vai lembrar de tudo, mas o Espírito Santo, ele traz ali na hora algo que você precisa para aquele momento. Então é muito importante ler a palavra. E aí eu li um dia, eu estava aflita, e falei com o Senhor sobre os meus planos e projetos, sobre tudo que eu queria realizar nesse ano de 2025. E o Senhor me trouxe a palavra, me direcionou para a palavra que está lá em Lucas 10, no verso 38. Eu vou ler aqui para vocês, tá? E
uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês também, uma dica de Bíblia, a Bíblia NTLH, tá? Quem quiser comprar uma Bíblia, compra essa versão. Ela é muito fácil, gente, de entendimento, porque ela é a nova versão, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Então, ela facilita muito o entendimento. Eu peguei uma Bíblia de cello aqui, que ela é uma outra versão, e aí eu pensei assim, poxa, eu tô entendendo, mas se eu levar para o pessoal, algumas palavras, elas podem ficar mais complexas. Então, como eu quero facilitar a comunicação, então é sempre bom ter uma palavra mais fácil de entendimento. Então essa daqui é uma que eu super indico, tá? Tem aplicativos, gente, não tem desculpa para você não ler a Bíblia, porque tem aplicativos e é tudo muito mais fácil hoje, né? E aí, gente, a palavra que eu quero ler para vocês, que é Lucas 10, ela vai contar a história de Jesus na casa de Marta e Maria. Vocês já ouviram essa passagem? Jesus, ele estava lá na casa de Marta, como sempre ensinando, conversando ali com seus discípulos. E Marta, são duas irmãs, Marta estava preocupada em servir o povo, e ela não estava errada, porque alguém precisava trabalhar, gente. Alguém precisa organizar a casa, alguém precisa lavar a louça, fazer almoço, alguém precisa fazer isso. Então o que eu quero que você entenda aqui hoje é que essas duas mulheres existem dentro de nós, a Marta e a Maria, porque a Marta, ela precisa servir, e a Bíblia nos ensina a servir. Jesus veio para servir. A Bíblia vai falar que ele veio para servir, não para ser servido. E ele nos ensina isso também. O maior é aquele que serve. Então Marta não estava errada em servir. E o Senhor deseja isso de nós também. Às vezes a gente está largando tudo e não está servindo a nossa casa, fazendo uma comidinha, deixando uma roupinha limpinha, a casa organizada. E isso, gente, você pode ter alguém que te ajuda, né? Alguma pessoa aí que faz a faxina e tudo mais, mas é uma atenção que nós precisamos ter de servir a nossa casa. Eu sou muito atenta para tudo isso, de estar sempre servindo, deixando tudo em ordem. Então é a Marta que habita em mim. Só que essa Marta não pode tomar também o lugar de Maria. Ela não pode se sobressair totalmente, porque todas nós temos a Marta e a Maria. Vai dizer que você é aquela mulher que, ao mesmo tempo que quer servir, quer trabalhar, quer, sabe, estar engajada em algo, também quer estar aos pés do Senhor. Quando você escuta uma palavra como essa também, talvez o Senhor está mexendo aí no seu coração, te chamando para esse lugar de estar mais perto dele, de conhecê-lo intimamente, de ter a sabedoria que ele tem para nos oferecer. Então, a Maria está aí também. E aí, eu estava muito agitada, falando com o Senhor sobre tudo, e aí ele falou comigo esse versículo que está aqui. Por isso que é bom ler a palavra, porque ele vai citar, né, versículos. E é assim que o Senhor se comunica com a gente, tá? Ele traz algo ali no seu coração imediatamente. Você está vivendo uma situação, aí vem, salta um versículo. Talvez ele use alguém para te falar algo que estava ali alinhadinho com o que você está vivendo. E é assim que o Senhor vai se comunicando. Raramente você vai ouvir a voz de Deus igual eu estou conversando aqui com você. Eu já ouvi uma vez na minha vida, uma vez, mas é muito raro isso acontecer, tá? O Senhor sempre ele vai trazer impressões no seu coração. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, isso é minha consciência, ai meu coração está pesado com tal situação. Às vezes é o Senhor te incomodando, o Senhor te guiando, mas aí talvez como você não tem um relacionamento íntimo com ele, você não consegue discernir que é a voz dele. Por isso a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor. E aí nesse dia o Senhor falou comigo assim, Marta, Marta, porque antes Marta falou assim, aí Maria, no meio daquela correria toda, Marta estava servindo. Tem pessoas aí se identificando com a Marta, né? Ela estava servindo, preocupada em fazer tudo, e esse povo da casa dela, e a irmã dela simplesmente foi sentar e ouvir, né? Ficar ouvindo Jesus. Ela não estava nem aí para o serviço. E aí Marta vira para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja aqui fazendo tudo sozinha? O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. E aí Jesus virou para ela. Talvez pode ser que ela pensou, ai, Jesus vai me defender agora, né? Mas não, Jesus virou para ela e disse assim, Marta, Marta,
Ah, Maísa, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Ai, gente, sabe? É muito bonitinho. Ai, Jesus é maravilhoso. Ele fala, você está agitada, e foi exatamente assim que o Senhor falou comigo. Você está muito agitada, Maísa, agitada com projetos, com os planos e tudo mais, mas apenas uma coisa é necessária. Uma coisa. Que coisa é essa, gente? Que coisa é essa que é necessária? E que Jesus disse assim, ela não vai ser tomada de você. Esta coisa que é necessária é estar com Jesus. Mas não é morrer não, tá? Calma. A gente fala que você quer estar com Jesus, então morre. Não, é passar tempo com Ele. O que Maria fez foi isso, ela parou tudo para passar um tempo com Jesus, para ouvir o que Jesus estava ensinando. E muitas vezes a gente fica aflita, angustiada, porque a gente não está parando para ouvir o que Jesus está ensinando. E como que é isso, né? Onde conseguir esse lugar? Aí entra aquela palavra que Jesus disse lá em Mateus 6:6. Quando você for orar, feche a sua porta, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que está no secreto, Ele te recompensará. Então, muitas vezes a gente parar e às vezes você está ali lavando uma louça, bota um louvor para ouvir e o Senhor começa a te chamar. Filha, vem aqui, eu quero conversar com você. Vocês já sentiram isso? De estar ali num momento e ouve algo, ou vem uma palavra no seu coração e você sente aquele desejo de orar. E muitas vezes a gente não atenta, não obedece esse comando do Espírito Santo, mas quando Ele te chamar, vai, larga tudo e vai. Ah, mas a casa está revirada. Gente, a casa vai estar revirada amanhã também. A bagunça sempre vai ter. Era o que Jesus queria passar para Marta, que Jesus estava ali, presente. Ele estava ali ensinando e ela estava preocupada e agitada com muitas coisas que eram perecíveis. Porque o serviço da casa não tem fim, é como o amor de Deus, né? Não tem fim. E Maria escolheu a boa parte, e a boa parte é estar aos pés do Senhor. E aí, por que a gente anda tão ansiosa, tão preocupada, não consegue dormir? Porque, gente, eu como mãe consigo dormir, uma filha que chora e eu dou conta de dormir, apagar. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila com relação às minhas preocupações. Eu não fico preocupada. A Bíblia vai dizer, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então por que eu vou ficar preocupada? Eu lembro quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, na verdade não, antes, né, quando a gente estava tentando descobrir o que ela tinha, Charlene perdia noites e noites de sono e eu dormia, gente, tranquila. Por isso a minha pele está assim. Dormia, gente. E Charlene preocupada, Charlene começou a ter queimação no estômago, sabe? Ele estava muito angustiado, muito preocupado. E eu descansei, porque eu pensei assim, gente, independentemente do diagnóstico dela, não vai mudar. Eu vou continuar amando, vou continuar cuidando. Ela é minha filha, né? Então, vou continuar. Mas assim, não tô criticando ele, é porque cada pessoa tem uma forma diferente de reagir, né? E essa foi a forma que ele entendeu que ele precisava reagir, era se entregando às preocupações, e eu não me entreguei às preocupações. Eu resolvi confiar no Senhor e crer que seria um bom diagnóstico e que tudo daria certo. Eu sou muito positiva. E aí, que eu fiz então com todos os projetos que eu tinha para esse ano? Eu pausei todos. Tá tudo parado. Não estou desenvolvendo nada, apenas eu mesma com o Senhor. Eu entendi que o Senhor estava me chamando para esse lugar de buscá-lo intensamente, de obedecê-lo intensamente e de conhecê-lo cada vez mais. Então eu precisava pausar os meus projetos. Então eu não estou escrevendo livro, não estou desenvolvendo nada. O que eu estou fazendo, gente, é aquilo que eu posso fazer, que é estar aqui com vocês, levar uma palavra no YouTube. Esses dias eu tinha um vídeo para gravar
E eu não tinha uma palavra, eu não sabia. Eu fui me arrumando, eu estava tão angustiada. E eu tinha orado na madrugada. Eu falei, Senhor, me direciona. O que você quer que eu fale no vídeo? E nada, gente, não veio nada. Na hora que eu liguei a câmera, aí eu comecei a falar, a palavra foi vindo. Depois você escuta lá, assiste o vídeo, é um que fala assim, que a gente não sai de casa sem lavar o cabelo. A gente pensa que aquele vídeo é brincadeira, mas é um vídeo muito sério e que muitas de nós caímos nessas ciladas de perder tempo, de perder qualidade de vida, de estar com as pessoas que nós amamos por conta de bobeiras. Então depois você assiste lá, que eu tenho certeza que é uma palavra que veio dos céus. E aí, gente, tudo isso, todas essas coisas, elas vêm do meu momento com o Senhor, dos meus momentos com Ele, né? De estar aos pés dEle. E aí, como que eu faço isso? Vamos para a parte prática? A professora Maísa está ensinando para vocês a parte prática da coisa. A verdade é que não existe uma regra. O Senhor, às vezes Ele vai te chamar, né? Às vezes você vai criar ali um hábito, um horário para estar com Ele. Mas assim, às vezes o Senhor vai te chamar em algo fora do horário. Às vezes é dentro do carro, lavando uma louça, fazendo um almoço. Mas é sempre importante a gente ter aquele momento ali de intimidade com Ele. Às vezes a gente cria uma expectativa porque fulano veio aqui na internet e postou que o tempo com Deus traz muitas revelações e que é incrível e tudo mais. Mas gente, teve dias de eu orar e eu não ouvi nada, eu não senti nada. De eu não chorar, de eu orar, sabe? Você sente que você está falando sozinho. De ter dias que eu não quero orar, ter dias de não querer ler a Bíblia. Entendeu? Eu estou sendo muito verdadeira aqui para vocês e isso acontece. Mas esse tempo com o Senhor, ele exige porta fechada, assim como quando a gente vai ter o nosso momento de intimidade com o nosso marido. Portas fechadas, porque é um momento seu e dele. E às vezes a porta fechada não significa ser exatamente um quarto, mas é um lugar onde você vai estar a sós com Jesus e que você não vai ser incomodado. Eu ultimamente não estou conseguindo ter muito isso, porque Ana Flor, às vezes ela acorda na hora que eu estou orando, e aí eu não consigo, eu tenho que levar ela, eu falo, Jesus, vamos conversar aqui nós três. Mas por isso que eu tenho tentado escolher os horários da madrugada. Aí às vezes eu falo, Jesus, mas você não tem dó de mim, né? Porque Ana Flor dorme, é o horário que eu tenho também para descansar, para dormir. E aí o Senhor me chama nas madrugadas para conversar com Ele. E é tão bom, gente, eu vou assim caindo de sono. Mas quando eu tô lá, é tão bom, tão precioso. Aí é o que eu falei pra vocês, tem dias que eu não sinto nada, mas tem dias que é muito bom. E aí essa palavra mesmo veio de um desses dias, né? Que o Senhor falou comigo, olha, calma, só fica comigo. Porque, gente, muitas coisas que a gente vai viver lá na frente, o nosso tempo com Deus, a nossa vida diária de oração, de leitura bíblica, é um alicerce que você está construindo. E aí quando vem o dia mau, você não cai, é você estar firmado na rocha. É isso que Jesus quis dizer. Ande comigo o tempo todo, construa a sua casa na rocha. E aí Jesus diz, eu sou a rocha. Porque quando vem o vento e a tempestade, a sua casa não vai desmoronar. Aí quando vem um diagnóstico, você não vai desmoronar. Quando vem um dia difícil, você não vai desmoronar. Você pode sim ficar triste, mas você sabe em quem você depositou a sua confiança. Você sabe que quando você for parar para orar, o Senhor vai estar ali com você. Porque a Bíblia garante que o Pai que está no secreto, que vê em secreto, te recompensará. Ele já está lá te esperando. Então não pense assim, porque muitas vezes a gente quer a emoção, a gente quer sentir o arrepio na pele, mas o Senhor estará lá, a palavra promete isso, que Ele já está no secreto, te aguardando, te esperando. Então assim, vai, só vai. Aí é isso, é você às vezes parar um tempo e estar com o Senhor. A gente tira um pouquinho do tempo que você fica na internet, que você vai conseguir. E para quem não tem essa prática, no início às vezes vai ser difícil, vai ser um tédio, vai ser chato, mas com o tempo você vai criando intimidade com Deus. E aí às vezes você passa ali um momento com Ele de oração, de leitura bíblica. Você não sente nada, mas quando você sai para o seu trabalho, você vive uma situação que o Espírito Santo te mostra ali na hora aquilo que você passou, o seu tempo ali com Ele, e Ele vai te conduzindo, Ele vai te direcionando. Então, gente, é muito isso que eu vivo, sabe? Eu acho que isso aí para mim
é o meu alicerce, é a principal coisa que eu preciso na minha vida para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, uma pessoa melhor, sabe, para ser uma testemunha de Jesus. Eu preciso estar nesse lugar, é uma questão de sobrevivência, é um alimento, gente. O meu espírito precisa disso, a minha alma. Eu acho que é por isso que eu consigo estar bem diante de algumas dificuldades, porque o Senhor é o meu conselheiro, o meu amigo. Eu sempre corro para Ele nos dias difíceis. É muito difícil eu passar por uma situação difícil e já correr para contar para alguém, sabe? Porque eu entendo que eu preciso correr e contar para o Senhor, para Ele primeiramente. E às vezes a gente realmente tem essa sensação de estar sozinha, mas eu sei que é coisa da minha emoção, do meu coração, porque a palavra garante que eu não estou só. Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele tá comigo, Ele tá com você. A gente só precisa construir esse relacionamento com Ele, obedecer, que não vai ser fácil muitas vezes. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. A minha vontade era estar escrevendo um livro, era estar desenvolvendo um projeto que eu tô com ele no meu coração. Mas o Senhor disse: não é para agora. Calma, se controla, mulher. Não é para agora, não. O que eu quero agora, nesse momento, é você buscando aqui aos meus pés. É você ouvindo os meus conselhos, é você buscando a boa parte que não será tirada. Ou seja, o Senhor está fundamentando a Maísa, né? Ele está construindo uma Maísa no secreto. Eu não sei se lá na frente Ele vai fazer algo na minha vida, provavelmente sim, né? Não sei, gente, o que Deus vai fazer lá na frente. Se vai ser um momento de dor ou um momento bom, não sei. Mas Ele está fundamentando uma Maísa para esse momento lá na frente. E aí eu vou desfrutando. Eu não tenho pressa para nada. Eu não tenho pressa para que as promessas do Senhor se cumpram. Eu já tive, hoje eu não tenho mais. Hoje eu procuro ser uma esposa dedicada, uma mãe, e cuidar de mim e amar o Senhor e obedecer a Deus. Acho que hoje esse é o meu foco de vida. É a minha principal prioridade, é amar e obedecer ao Senhor. E com isso eu vou amar e cuidar da minha casa, cuidar daquilo que o Senhor me entregou, me confiou. Porque é disso que eu preciso. Eu não busco fama, eu não estou interessada em ser famosa, em ter um nome relevante. Não, eu quero ser relevante dentro da minha casa. O que adianta eu vir aqui e fazer toda uma palavra, trazer uma palavra e mostrar para vocês que eu sou uma bênção, e se o meu marido olhar para mim e falar: ai, coitados, eles não sabem quem é Maísa dentro de casa. Então a minha casa é que precisa me afirmar para vocês. Então é Charlene que tem que vir aqui nos comentários e falar assim: realmente você é uma figueira com frutos. Então se ele não falar isso de mim, não adianta nada, gente, eu ser bênção para a vida de vocês. Então é isso que eu desejo. Eu quero ser uma esposa que busca sabedoria dentro do meu lar, que ama o Senhor, que obedece ao Senhor. Tem dias que é fácil, tem dias que é difícil, na maioria deles são mais difíceis obedecer, porque é o que eu disse para vocês, sempre envolve a questão aí do nosso orgulho, da gente engolir o orgulho, pedir desculpa, ceder. Muitas vezes você estando certa, que na maioria das vezes eu estou certa, mas eu preciso me posicionar como uma mulher que ama o Senhor e que fala assim: não, tá bom, Deus, então eu vou te obedecer, eu vou engolir o meu orgulho, eu vou fazer a tua vontade. Então é isso que eu mais busco na minha vida com Deus e dentro da minha casa, ser uma bênção para minha família e para minha filha. É isso que eu quero, gente. Eu não quero que Ana Flor um dia olhe para mim e fala: nossa, mamãe pregou para o mundo inteiro, mamãe foi bênção para as pessoas, e dentro de casa ela foi ausente, ela não foi essa mulher de Deus que ela fala que ela é. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero ganhar primeiro a minha casa, os meus, aqueles que o Senhor me confiou. E é servindo, amando, não é na força do meu grito, não é na força do meu braço, mas é sendo um exemplo de Jesus. É isso, sendo um exemplo de Jesus. Que a Bíblia vai dizer assim, que não é por força
nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence. Eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês, mas é o Espírito Santo que vai te convencer e vai te chamar para você orar, para você ler a Bíblia. Ele vai acender essa chama aí no seu coração. É o Espírito Santo, não sou eu. Eu estou apenas comunicando, eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês, a porta-voz. Mas é tudo o Espírito Santo que faz. E muitas vezes envolve o nosso testemunho. E é isso que eu mais prezo hoje na minha vida com Deus, é dar um bom testemunho. Porque as pessoas muitas vezes elas não escutam o que a gente fala, mas o que a gente faz, isso aí pega muito, tá? Então não adianta eu ser bênção aqui e chegar lá no mercado e fazer um barraco, né? Tratar mal as pessoas, fazer um barraco. Porque a primeira coisa que as pessoas vão falar é: fulana, nossa, ela é crente, olha o comportamento da crente, né? Ai, gente, só Deus para nos ajudar mesmo, viu? Mas é isso, eu vou encerrar a nossa live aqui, porque a Charlene já tá me mandando mensagem. Eu quero orar. Vamos orar, gente? Vamos orar antes de finalizar. Pode fechar os olhinhos aí, abençoar a vida de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada por me acompanharem aqui hoje, foi muito bom. Eu gosto de conversar, gosto de falar de Jesus. Isso aí, se deixar, eu fico a noite inteira. Vamos lá? Pai, eu quero te apresentar cada pessoa que me acompanhou nessa live hoje. Que o Senhor abençoe, Deus, as famílias, os casamentos, as mães, os pais. Ah, Jesus, que nós possamos aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Nos ensina, Senhor. Nos ensina na nossa maternidade, no nosso casamento, na paternidade, Senhor, no nosso trabalho, na profissão. Senhor, que nós sejamos testemunhas de Jesus, aonde nós formos. Que o Seu Espírito Santo nos ensine. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo veio para nos ensinar todas as coisas. E tudo é tudo, Jesus. É a fazer um bolo, fazer um almoço, a cuidar do nosso dinheiro. O Senhor veio para nos ensinar todas as coisas. Nos ensina, Senhor, nas nossas atitudes. Às vezes palavras ríspidas saem de nós. O orgulho que tem nos atrapalhado tanto, Senhor, muitas vezes até de nos achegarmos a Ti, de reconhecer as nossas falhas. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. Nos revele o Pai, porque só assim nós seremos transformadas. Pai, em nome de Jesus eu te peço pelo casamento aqui das pessoas que talvez estejam enfrentando dificuldades matrimoniais, que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza, Senhor. Quebra, Deus, todo o orgulho, Jesus. Traga maturidade, Senhor, para os casais, para eles se acertarem, viverem em paz, Senhor. Um casamento que o Senhor deseja para todos nós. Senhor, na nossa maternidade, muitas vezes nós estamos tão cansadas e ficamos agressivas, tristes, desleixadas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, com o nosso cuidado. Vem, Deus, tratar a nossa mente, curar a nossa mente, livrar a nossa mente da comparação, Senhor, do cansaço muitas vezes. Nos ensina, Senhor, a também nos priorizar. Pai, guarde a casa, a família, Senhor, de cada um, Senhor. Eu já orei por essas pessoas hoje e peço mais uma vez que o Senhor possa guardar, estar presente, Senhor, dando uma boa noite de sono, cuidando, Jesus, dando uma manhã, um dia abençoado. E que seja um dia, Senhor, para que nós possamos obedecer a Tua voz, o Teu chamado. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos chamar. Talvez o Senhor já esteja chamando pessoas aqui agora para ir para o quarto, fechar a porta e ter um tempo a sós contigo. Pai, que nós possamos buscar a boa parte, para quando o dia mal chegar, os nossos alicerces e o nosso fundamento estar em Ti. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Guarde e abençoe a vida de cada um. Amém? Amém, amém, amém. Gente, foi ótimo estar com vocês. Que Deus abençoe de verdade, de coração. Eu espero que essa palavra encontre um terreno fértil aí, uma terra fértil
para que essa semente venha a germinar, a crescer e dar frutos e frutos e frutos para a glória de Jesus. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã.